Olá pessoal, nessa aula nós vamos explorar mais a fundo o que é e como funciona um Bounded Context dentro do Domain Driven Design. Bem, o Bounded Context ele faz parte, como a gente já falou, da visão mais estratégica do DDD e ele aparece lá no mapa de navegação justamente ali como o ponto central da área estratégica do Domain Driven Design. Falando um pouco mais sobre o Bounded Context, ele é uma forma, a maneira como a gente coloca limites no modelo de um subdomínio. Tá? Então o Bounded Context é o que vai delimitar para a gente aonde o nosso subdomínio tem que estar contido, aonde que ele não deve ultrapassar, quais são as barreiras que ele não deve ultrapassar e passar para outros subdomínios. A gente vai ver isso mais na prática a seguir. Conceitos que fazem sentido em uma parte do domínio podem não ter o mesmo sentido em outras partes, tá? Mesmo que tenham o mesmo nome ou até se refiram à mesma coisa. Isso vai ficar claro quando a gente for falar sobre mapas de contexto. Mas dentro de um Bounded Context, a gente tem que entender e delimitar bem quais são os conceitos que estão ali dentro. Qual que é a diferença entre Bounded Context e subdomínio? O Eric Evans diz que subdomínio é o problema, enquanto Bounded Context é a solução para aquele problema. Numa metáfora aí do mundo real, a gente poderia dizer que o subdomínio é o chão de uma sala, e enquanto o Bounded Context é o carpete, ou o tapete que vai cobrir o chão da sala. Não necessariamente ele vai cobrir todo o chão, mas a parte que ele cobrir é o nosso Bounded Context. Tá? Limites de um Bounded Context. Então vamos lá para o nosso exemplo, para o exemplo do subdomínio que a gente elencou como core domain aqui da nossa implementação. Então a gente tem o churras da firma, e dentro do churras da firma a gente sabe que vai ter o funcionário, Então é o churras de uma empresa, é o evento em que funcionários de uma determinada empresa se encontram para confraternizar. Então esse é o objetivo do churras da firma. Então a gente tem um elemento chamado funcionário, a gente tem uma entidade, como a gente vai ver mais para frente, que é o funcionário. E para o funcionário, no churras da firma, o que a gente precisa? A gente precisa de uma forma de identificar ele, só mais para uma questão mais técnica. A gente tem que saber o nome e tem que saber o endereço, porque eventualmente o churras da firma pode ser na casa desse funcionário. Porém, a gente também tem um outro bounded context no nosso domínio da empresa chamado recursos humanos. E para o RH também a gente tem o elemento, tem a entidade funcionário, é extremamente importante. E o que a gente precisa do funcionário no RH? A gente também precisa de uma forma de identificação, do nome dele e do endereço, mas também precisamos saber mais informações do funcionário. Qual o salário que ele vai receber mensalmente, qual é o cargo, em qual departamento ele trabalha, quando que ele vai ter que tirar férias, ou seja, no RH a gente vai ter uma série de informações relativas ao funcionário que a gente não precisa no churras da firma. Então veja que os limites do Bounded Context começam a aparecer dessa forma. Tá? Pro churras da firma eu não preciso saber salário, cargo, férias e esse tipo de coisa. Enquanto a gente pode, conforme a gente vai refinando o modelo, descobrir que o RH não precisa saber, por exemplo, qual que é o time que o funcionário torce. Mas talvez essa seja uma informação relevante num ambiente de churrasco da firma. Tá? Então é isso que é importante, a gente delimitar quais são os elementos, as informações, aquilo que um bounded context tem que enxergar. E não deixar com que ele enxergue coisas que são de outros bounded contexts.
A respeito disso, o Eric Evans tem a seguinte frase: defina explicitamente o contexto dentro do qual o modelo se aplica. Mantenha o modelo estritamente consistente dentro desses limites e não se distraia ou se confunda com problemas externos. Tá? Então, nessa frase que ele explica os limites do nosso bounded context, como que a gente tem que tratar esses limites. Tem uma questão muito comum no Domain Driven Design, principalmente agora, em que a questão de microserviços se tornou tão popular no mercado de desenvolvimento de software, que bounded context é equivalente a microserviço? Vamos tentar elaborar melhor isso. Então, voltando para o nosso exemplo, a gente tem o churras da firma, o churras da firma tem a entidade funcionário e a princípio a gente só precisa de um identificador, do nome e do endereço do funcionário. A gente também sabe que vai existir um outro bounded context chamado RH, que a gente não vai se preocupar com ele agora, mas para efeito de entender esses limites, a gente sabe que lá também existe funcionário e lá a gente também precisa de ID, de nome, de endereço, mas lá a gente vai ter mais informações que não são importantes para o nosso core domain aqui, que é o churras da firma. Então, com isso a gente tem duas visões da mesma entidade vivendo em duas classes de duas aplicações diferentes. O Eric Evans diz que contextos diferentes devem ser totalmente isolados, inclusive com relação a banco de dados, código e time. Se a gente for levar isso aqui à risca, essa é exatamente a definição de microserviço. Então, nos microserviços, é orientado que você tenha que ter bancos de dados isolados, código isolado, muitas vezes equipes isoladas para tratar de microserviços. E criar um protocolo de comunicação entre esses microserviços de maneira a deixar eles o mais isolados possíveis. Tá? Nesse sentido, você pode dizer que sim, Bounded Context é um microserviço. Ou de uma forma mais prática, você pode dizer o seguinte: se você vai implementar a sua aplicação usando as técnicas e as práticas do microserviço, entenda então que cada Bounded Context vai ser um microserviço. Tá? Por quê? Porque pode ser que você não queira usar microserviço, pode ser que você queira implementar algo mais monolítico, né? Um termo que está voltando aí, mais modularizado. Então, é monolítico, mas ele tem um grau de separação modular dentro daquele monólito, vamos por assim. Então, por exemplo, se você considerar que não precisa ter uma estrutura de microserviço e que você vai ter uma implementação mais monolítica mesmo, você pode ter alguns graus internos de separação. Tá? Então você precisa realmente separar dados, código, time? Não necessariamente. Mas é importante ter esses conceitos de separação em mente. Então você vai ao menos ter que criar algum nível de separação que vai criar esse monolito mais modularizado. Né? Então, falando em .NET, C Sharp ou Java, você vai poder, é bom separar os seus bounded contexts, pelo menos em namespaces. Então, ou em pastas, dependendo da tecnologia que você está usando. No caso do .NET, eu acho interessante separar em projetos, se você não quiser usar microserviço. E esses projetos vão dar origem a assemblies separados, então DLLs que vão estar bem isoladas uma das outras para garantir essa separação. Talvez se você seguir esse caminho, você pode começar a criar a sua aplicação, criar o seu domínio de uma forma mais monolítica e depois fica mais fácil você separar isso em microserviços, porque você já vai estar separando eles em DLLs, né, em artefatos bem isolados. Tá? Enfim,
Que conclusão que a gente tira disso? Esse é um exemplo de como que o DDD vai ser um guia para você, e não um livro de regras absolutas que você não pode quebrar. Então esse é um exemplo de que você pode interpretar de forma diferente. Você pode pegar o seu Bounded Context, adotar as técnicas do Domain Driven Design para implementar ele, mas se ele vai ser totalmente isolado dos outros Bounded Contexts, de forma a você ter que implementar como o conceito de microserviço diz, isso você pode ir para outro caminho. Não é uma regra que você tem que seguir à risca, né? Não é porque você está usando o DDD e você vai adotar as técnicas dos Bounded Context que você tem que implementar eles como sendo microserviços. Você pode fazer algo mais monolítico, mas ter algum grau de separação. Tá? Isso que eu estou falando aqui é pano para manga, para muita conversa, para muita discussão. Então tem muita gente que discute isso e acaba não chegando a um consenso, mas é importante você levantar essas questões e decidir isso com a sua equipe. Para qual caminho a gente vai? Nós vamos mais para a ideia de microserviço ou vamos mais para a ideia de uma aplicação mais monolítica? Então isso tem que ser decidido com a equipe para que todos sigam o mesmo caminho e tenham uma estratégia aí para o futuro. Bem, era isso que eu queria falar para vocês sobre Bounded Context, a importância, né, e as principais características do Bounded Context na modelagem de um domínio. E na próxima aula a gente vai falar sobre mapas de contexto, ou seja, como que a gente faz um mapeamento entre os Bounded Contexts do nosso domínio. Um grande abraço e até a próxima aula.